Manual do Clube de Aventureiros, capítulo 3, 3.4, parte 3. O plano de trabalho do clube. Estamos falando de planejamento. O plano de trabalho do clube é composto por 3 partes autônomas, mas intimamente ligadas entre si. 1. Ações administrativas. 2. Currículo das classes e especialidades. 3. Rede familiar dos aventureiros. 1. Ações administrativas. As ações administrativas, em sua maioria, estão sendo apresentadas neste capítulo, porque se vinculam diretamente aos cargos e funções. Um membro da diretoria mais indicado para gerenciar as ações administrativas é o secretário. Ele deve estudar detalhadamente as atribuições e responsabilidades dos ocupantes de todos os cargos e funções, cobrando a execução da parcela do programa pela qual cada um é responsável. Com base nisso, poderá facilmente construir seus relatórios, remetendo-os aos vários destinos que lhe solicitarão informações ao longo do ano. Importante: o secretário foi escolhido para ser o secretário do clube, não o diretor. Sua tarefa principal é cuidar para que o clube seja bem administrado, mesmo quando parcelas desta administração tenham sido entregues a outras pessoas. O diretor deve treiná-lo para desempenhar deste modo a sua função. Quando o secretário realiza seu trabalho, está agindo em nome da diretoria, coletando e registrando informações para facilitar a tomada de decisões cada vez melhores. Seus materiais básicos de estudo, além deste manual, são as diretrizes estabelecidas por sua associação-missão, o plano de trabalho do clube local, as atas das comissões executiva, administrativa, que tenham relação com o clube de aventureiros. Logo mais, você vai encontrar explicações detalhadas acerca do cargo do secretário. Uma coisa importante que precisamos declarar explicitamente para você é a razão por que indicamos o secretário e não o diretor como principal administrador do clube. Como você definiria, em poucas palavras, o perfil de um secretário? Sua provável resposta: organizado, responsável, prestativo, ágil e cheio de iniciativa, disciplinado, obediente às regras, exigente consigo mesmo e com os outros, e etc. Preste atenção ao seu redor e confira. Raramente o cargo de secretaria gera este perfil. É muito mais comum um perfil já existente atrair a pessoa para o cargo. Ela já é organizada, responsável, prestativa, ágil, disciplinada e obediente. Por isso, é escolhida como secretária. Em contrapartida, para o organizado, organização é a coisa mais natural do mundo. Por isso, são os organizados que fatalmente acabam escolhidos para as diversas secretárias que temos na igreja e na sociedade em geral. É por estas e outras que recomendamos deixar nas mãos da secretaria do clube a execução das decisões administrativas. As decisões administrativas, esperamos que tenha ficado claro, são da competência da diretoria do clube reunida. É este grupo de pessoas, não estas pessoas isoladamente, que constituem o cérebro, o governo do corpo do clube. Decidir é sua função, mas não são eles que devem necessariamente executar tais decisões. Isso acontece desde o nível mundial, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia instala assembleias quinquenais ou quadrienais até as comissões de nomeações e administrativas. Em cada igreja local, este grupo de irmãos se reúnem para deliberar e tomar decisões, encarregando pessoas especialmente qualificadas para a execução do que foi decidido. Uma vez tomadas as decisões, qualquer pessoa pode ser encarregada de sua execução, sem que por isso tenha maior status ou importância do que os demais. O executante das decisões se encontra sob as ordens de quem decidiu e planejou o que deve ser feito. Basicamente, é isso que o secretário do clube faz: executa. Sendo mais organizado, é ele quem tem mais condições para cobrar a conclusão de uma tarefa, ou comparecimento a um compromisso, ou a realização de uma reunião, ou a implementação de um programa, ou a cobrança de um requisito, ou a confecção e envio de um documento.
Note que, em nenhum momento, o secretário cria ou decide algo contrário às diretrizes, já estabelecidas anteriormente pela diretoria do clube. Seu trabalho é fazer acontecer, na prática, aquilo que ficou decidido e combinado, como é o secretário que registra as atas e agendas e confecciona os relatórios e prestações de contas, nada mais lógico do que lhe entregar também o miolo do processo. O secretário implementa e administra a regra, havendo necessidade de tomar uma decisão não prevista na regra. Então, o secretário não tem autoridade para nada mais do que pedir ao diretor que lide com a exceção ainda não prevista. O diretor pode, nestas circunstâncias, tomar a decisão sozinho, ou reunir a diretoria para consultá-la e procurar uma decisão conjunta, passando ao secretário a orientação cabível. Se o diretor chegar a decidir sozinho, ainda assim precisará submeter sua decisão à consideração da diretoria. E isso ocorre com presidentes de associações, missões, uniões, divisões, associação geral, agências e serviços da igreja, casas publicadoras, fábricas de alimentos, hospitais e escolas adventistas espalhados por todo o mundo. Ninguém pode, isolada e inconsequentemente, tomar decisão alguma sem precisar se reportar ao nível organizacional que o autorizou. Durante as longas conversas em que discutimos este assunto com várias pessoas, uma pergunta bastante incômoda foi repetida muitas vezes. Mas isso não esvazia o cargo de diretor? Ele não acabaria perdendo poder? Você já percebeu que o Clube de Aventureiros é o ministério para ser liderado com os outros. Não há lugar para primeiros lugares, mais importantes, estrelas do show e centralizadores de poder. Até onde a nossa memória ou percepção consegue alcançar, tudo nos indica que a lei do universo é a lei do serviço. É mais importante quem serve mais. Até Deus, o Criador de todas as coisas, segue esta lei. Veja a cruz do Calvário. Importante, o secretário é escolhido para ser o secretário do clube e não o diretor. Sua tarefa principal é cuidar para que o clube seja bem administrado, inclusive quando partes dessa administração não tenham sido delegadas a outras pessoas. O diretor deve treiná-lo para que desempenhe bem sua função. 2. Currículo das classes e especialidades. A segunda parte do plano de trabalho do clube, o currículo das classes e especialidades, deve ser a atribuição do diretor associado. Seu trabalho é detalhar o calendário de ensino para cada classe, criar atividades necessárias para o cumprimento dos cartões de cada faixa etária, promover especialidades extra-classe, conseguir espaço nas reuniões normais para realizar os requisitos, criar um sistema para registrar o avanço dos aventureiros e das unidades, compor um calendário geral, integrado, da instrução nas várias classes e especialidades em andamento. Tudo o que tem a ver com o ensino das classes e especialidades fica sob a supervisão do diretor associado, mesmo quando partes do currículo forem delegadas a outras pessoas. O programa de ensino das classes e especialidades deve ser confeccionado assim que estejam prontas as linhas gerais do plano de trabalho. Deste modo, o associado terá parâmetros dentro dos quais encaixar a maior parte das atividades de ensino. Depois de pronto o programa de ensino, o associado o apresenta à diretoria para ser adaptado e integrado ao plano de trabalho geral do clube. O material básico de estudo para o diretor associado, além dos trechos que neste manual tratam do currículo, são as diretrizes estabelecidas por sua associação-missão para o ensino e a entrega das classes e especialidades. Conheça-os nos cursos de capacitação. 3. Rede Familiar dos Aventureiros. Enquanto o associado trabalha no programa de ensino, e o secretário se prepara para gerenciar a parte administrativa do clube, o diretor se dedicará a compreender e planejar o funcionamento da rede familiar dos aventureiros. Este é um programa que caminha paralelamente ao programa do clube. Mais adiante, você vai encontrar um capítulo inteiro descrevendo essa atividade do clube.
Eis aqui um trabalho que vai absorver cada momento do seu tempo. Quando a rede familiar dos aventureiros estiver funcionando a todo vapor, você ficará aliviado por ter entregado uma parte expressiva do trabalho de administração para o secretário do clube. Informe-se sobre programas promovidos pelos departamentos de Lar e Família, Ministério da Criança, Escola de Paz ou Escola Adventista da igreja local. Estes departamentos oferecem oportunidades excelentes para parceria, e isso evita repetição de atividades dentro da rede familiar. Caso haja uma pessoa especialmente habilidosa para ocupar esta função, você pode atribuir-lhe a função de coordenador da rede, participando com ela da coordenação dos trabalhos. Assim que o plano para fazer funcionar a rede familiar esteja pronto, submeta-o à apreciação de sua diretoria, para que seja integrado ao plano de trabalho geral do clube. É através da rede familiar que os pais influem no planejamento do clube, solicitando aquilo de que eles ou seus filhos têm necessidade. Pais de aventureiros eleitos na rede familiar participam das reuniões de planejamento da comissão executiva do clube. Estes representantes deveriam ser escolhidos e aprovados pelos próprios pais dos aventureiros antes do término de cada ano. Deste modo, pais que se destacaram por sua assiduidade e disposição para colaborar ao longo do ano ajudariam na construção do plano de trabalho do ano seguinte. Mais mingau. Utilizando a analogia do mingau, o plano de trabalho do clube terá em sua composição água, que são os currículos das classes e especialidades, ingredientes, que são as ações administrativas, e tempero, que é a rede familiar dos aventureiros. Água. De qualquer ponto de vista a partir do qual você olhe o clube de aventureiros, sempre se destacará o ensino. Viabilizar a obtenção de mais conhecimentos e habilidades é o que justifica a existência e manutenção do clube de aventureiros para os pais, as crianças, a igreja, o ministério jovem e os próprios líderes. Por isso, o programa de classes e especialidades dos aventureiros constitui a parte mais importante das atividades desenvolvidas no clube. Mesmo as outras atividades, físicas, mentais, sociais ou espirituais, desvinculadas das classes e especialidades, acabam sendo vistas como ferramentas para o ensino e aprendizagem. Ingredientes. São eles que dão o sabor característico ao programa geral dos aventureiros. Apesar da infinidade de escolhas, hoteizinhos, clubinhos, academias e creches para atender as crianças espalhados por aí, nenhum deles possui o sabor dos aventureiros. Boa parte desta personalidade peculiar do clube se prende aos ideais, à filosofia, ao sistema de ensino, ao desenho organizacional, aos métodos de treinamento, ao perfil dos colaboradores e outros inúmeros ingredientes característicos dele. São as ações administrativas que agrupam todas estas variáveis num conjunto coeso e coerente. Temperos. O clube de aventureiros existe para suplementar a relação entre pais e filhos, que deve existir nas famílias. Suplementar não significa de modo algum substituir. Com a rede familiar, os pais e mães se aprimoram na arte de criar filhos, trocam experiências, fornecem apoio mútuo, aprendem novas técnicas e conceitos. A rede familiar dá um sabor todo especial ao clube, tornando uma extensão das famílias. Você já deve ter notado, é a proporção de cada um dos elementos nesta receita, que garante a riqueza nutricional do nosso cardápio. Siga a receita e colhe os resultados. Ensino, a grande maioria das atividades. Sistema aventureiros, o suficiente para fixar o sabor. Família, uma pitada, para temperar. Prioridades. O diretor de um clube ao início do ano precisa ter muita paciência para ir realizando todas as tarefas necessárias do melhor modo possível. Ao ler este manual e outros materiais de orientação para dirigentes, grande quantidade de conceitos será exposta diante de seus olhos e você talvez fique perplexo com o volume de responsabilidades intimamente entrelaçadas que exigem sua atenção.
Este susto inicial é muito benéfico. Impedirá que você assuma tal trabalho sem contar com o apoio e a cooperação de colaboradores bastante envolvidos e entusiasmados pelo projeto. O clube de aventureiros não é algo para se empreender sozinho. Você já viu que 3 componentes são vitais para o sucesso deste programa. 1. Administração. A administração do clube. 2. Ensino. O ensino das classes e especialidades. 3. Pais. A rede familiar dos aventureiros. Este sistema precisa ser colocado em funcionamento o mais rápido possível para haver um verdadeiro clube de aventureiros completamente instalado em sua igreja. A administração deve vir em primeiro lugar. Organize tudo que possa ser organizado durante este tempo em que ainda não é obrigada a se preocupar com as crianças ou seus pais. Depois que crianças e pais passarem a exigir sua atenção, restará pouquíssimo tempo e energia para trabalhar na organização do clube. Comece por aí. Depois que tiver realizado esta primeira fase do trabalho, as ações administrativas, implante a estrutura para ensinar classes e especialidades. Isso será realizado pelo diretor associado, mas precisará de muita supervisão, apoio e incentivo. Então, e só então, concentre-se na rede familiar. Esta ordem de prioridades é muito fácil de entender. Sem estrutura organizacional, o clube não pode atender bem as crianças. Se existir a estrutura, mas não houver um programa para desenvolver os meninos e meninas, qual seria o interesse dos pais em se envolverem com o clube? Por isso, vá construindo cada um destes módulos com calma. Organize o clube e o ensino. Só depois que estes 2 blocos do programa estiverem bem encaminhados, comece a trabalhar com os pais. Especialmente se conta com poucos adultos para ajudá-lo. Não gaste tempo demais fazendo meio programa para os pais, meio programa para as crianças. Alicerce primeiro o programa para as crianças. Só o fato de elas estarem sendo atendidas satisfatoriamente já servirá como motivação para o envolvimento dos pais. Talvez outros departamentos da igreja queiram participar na construção de um grande evento para pais. Inclua-os no planejamento e na execução do projeto. Nunca rejeite ajuda, especialmente num departamento em que se precisa tanto dela.